Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Isso, vá abrindo comigo o Salmo de número 46 e fique de pé, tá? Em reverência à palavra de Deus, vamos ler de pé e aí logo em seguida você pode se assentar, graças a Deus. O Salmo de número 46 é um lindo salmo davídico, né? Na verdade não é Davi, desculpa, é dos filhos de Corá, né? Daqueles que eram coristas, né, músicos, instrumentistas, e é um lindo salmo que fala do nosso refúgio, nosso Deus tremendo, poderoso, o Deus que é a nossa segurança e a nossa paz, amém? Está friozinho, não é verdade? Mas com a graça de Deus, o Espírito Santo vai aquecer os nossos corações nessa noite, amém, querido? O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é tremendo. Então vamos ler esse lindo salmo, o salmo de número 46, e antes de lermos o salmo, só um recadinho rapidinho para os jovens. Ao final aqui do culto, ali na esquerda, nós vamos estar fazendo as inscrições para o nosso encontro de jovens, do dia 24 a 26 de junho, final do próximo mês. Nós estaremos com o pastor Walter Pinheiro, lá de Blumenau, da Primeira Igreja Batista, ministrando para nós durante o final de semana. Eu gostaria muito que você fizesse parte. Jovens, casados, solteiros, de 18 anos ou mais, até 90 anos, são os nossos convidados, tá? Estarem conosco, vamos ter refeições, momentos de comunhão, vai ser uma bênção. São 7 ministrações, várias refeições, tudo isso por apenas R$62, gente. Você vai comer várias vezes, tomar café, jantar, almoçar, e ainda vai ouvir palavras maravilhosas, e toda a igreja está convidada. Quem tiver mais de 18 anos e quiser participar conosco, ser edificado, ser abençoado, está convidado a estar conosco e convocado a estar conosco nesse retiro, tá bom? Eu sei que às vezes tem irmãos, né, de 50, 60, 40 anos, que às vezes gostaria tanto de ir num congresso, daí às vezes se constrange, fala, não, mas ali é só para jovens. Irmãos, é para você. Se você tem 18 anos ou mais, vai lá, você vai ser tremendamente abençoado. Às vezes alguns irmãos corajosos fazem isso, saem desses retiros tremendamente abençoados, porque realmente a gente traz preletores maravilhosos para abençoar a sua vida, o seu coração, e dar um upgrade na sua vida espiritual. Amém? Então também junto conosco esteja orando por esse retiro maravilhoso. Vamos lá então, Salmo de número 46, Deus é a nossa segurança e paz. A Bíblia diz no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria os rochedos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras e até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Será que você pode falar comigo em voz alta? O Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é a minha fortaleza e a minha segurança. Lê também o primeiro versículo, que é o nosso destaque. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, auxílio sempre presente
na adversidade. Talvez na sua versão diz no tempo de angústia, não é verdade? Pode se assentar, meu amado, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Prepare o seu coração para aquilo que Deus quer nos falar nessa noite. Amém? Quantos vieram aqui para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida? Talvez você chegou aqui com o coração abatido, atribulado, aflito, vivenciando alguma situação difícil na sua vida, né? Passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma adversidade. A palavra de Deus para mim e para você é essa: o nosso Deus, o Deus da Bíblia é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. O Senhor dos exércitos, o salmista termina dizendo, está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar diante do Senhor. Pai, nós cremos no poder da Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, ela tem a vida de Deus e ela funciona na nossa vida, Pai. Se alinharmos o nosso coração com os céus, com a Tua palavra no centro da Tua vontade, ó Deus, não existe lugar mais seguro do que estar no centro da Tua vontade. Ó Deus, com o nosso coração confiante no Salvador, o nosso Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós confiamos em Ti, por isso estamos aqui, abrimos o nosso coração, fala conosco nessa noite, muda aquilo que tiver que mudar dentro de nós, nas nossas estruturas interiores, ó Deus. Nós nos levantamos contra todo e qualquer demônio que tente embaraçar, atrapalhar a chegada da palavra de Deus, a ministração do Espírito Santo de Deus, em cada coração, em cada mente. Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento, para entendermos a Tua palavra, que caia por terra todo levante do inimigo, todo grilhão, amarra, empecilho, desânimo, apatia, frieza, obra maligna, todo e qualquer atavio, toda e qualquer ação maligna que venha atrapalhar o recebimento da palavra de Deus, a absorção da palavra eterna de Deus nos corações que aqui estão, e por aqueles que estão nos assistindo pela rádio web, pela internet, também sejam tocados pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito, e a Tua graça, a Tua glória, o entendimento, o conhecimento do alto venha sobre eles, para o louvor e glória do Teu nome. Usa o Teu servo, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, que eu seja um profeta nas Tuas mãos, que eu seja um oráculo de Deus, um canal de bênçãos para o Teu povo. Pai, eu me humilho diante da Tua palavra, e me coloco a Teu dispor, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido. Essa é a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para você, querido. O nosso refúgio. Quem é o nosso refúgio? Aonde está confiado o teu coração? Será que o teu coração está confiado em Deus? Ou será que você tem colocado o teu coração em outros lugares? Amados, muitas vezes nós nos frustramos porque colocamos as nossas expectativas, o nosso coração no lugar errado, não no refúgio seguro, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, naquele que é a nossa fortaleza, fortaleza interior e fortaleza exterior. Amém? Abra comigo também Efésios 6:10, olha que trecho lindo da palavra de Deus. Efésios, Novo Testamento, Rococó, Galefé, Romanos, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz sobre essa fortaleza que é o Senhor. Essa fortaleza interior que eu e você podemos ter no nosso Deus. Paulo, ao terminar a carta de Efésios, ele diz, concluindo tudo isso que eu falei até agora, Efésios 6:10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém, amados? Oxalá todos os dias nós fizéssemos isso. Senhor, nesta manhã eu me fortaleço no Senhor e na força do teu poder. Aonde está a tua força? Aonde está o teu coração? Aonde está a tua fortaleza, querido? A Bíblia continua dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E essa armadura, querido, não é um elemento apenas simbólico, é uma realidade no mundo espiritual
que é colocado sobre o teu espírito, para que você possa pelejar as batalhas espirituais de todos os dias, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo quer te destruir, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas se você se fortalecer no Senhor, e na força do seu poder, se revestir dessa armadura de Deus, você vai ficar firme contra toda e qualquer cilada do diabo. Amém? Será que você está firme na rocha? Olha o que diz o versículo 12: portanto a nossa luta não é contra seres humanos, diz a minha versão, ou contra a carne ou sangue na sua, mas contra principados, potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Amém? Vou destacar esse finalzinho: permanecer inabaláveis sem retroceder. Glória a Deus, meu amado. Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala: eu profetizo sobre a tua vida, e te libero uma palavra de bênção, de que você vai permanecer inabalável, e vai resistir firme diante do dia mau, e não vai retroceder, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Querido, será que você tem se preparado para o dia mau? Será que você está pronto diante dos desafios da vida? Volta lá para o Salmo de número 46, Salmo 46, vamos voltar para lá. É isso que Deus quer nos ensinar. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso, nós temos que nos revestir nele, na força do seu poder. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse lindo Salmo, é que quando estamos falando da nossa força, do nosso refúgio, nós estamos falando do Deus da Bíblia. O nosso refúgio é o Deus da Bíblia. Fala comigo: o meu refúgio é o Deus da Bíblia. Não é um Deus qualquer, querido, não é um Deus com letra minúscula, não é o Deus das religiões que estão aí fora, né? Tem muita gente que diz: todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Não é verdade isso, querido. Só existe um Deus verdadeiro, é o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra, é um Deus pessoal, que opera na sua e na minha vida. É um Deus que quer te transformar, que quer te libertar, que quer te curar, que quer te restaurar de todo e qualquer problema que você está vivendo. É o Deus da Bíblia que nós estamos falando. Ele é o nosso Deus pessoal. Ele tem uma ajuda, tem a resposta, tem um projeto, tem sonho. Ele é capacitado para te ajudar no tempo de angústia. Amém? O nosso Deus tem um auxílio pronto para mim e para você diante do dia mau. A minha última ministração foi isso: quando vem o dia mau. E esse Salmo 46, ele completa isso. Quando vier o dia mau, o Senhor será o meu auxílio em tempo de angústia. Diante das adversidades difíceis, diante das lutas, das tribulações, nós estamos falando do Deus da Bíblia, desse Deus pessoal, desse Deus que quer interagir comigo e com você, de um Deus que é tremendo, de um Deus que é uma pessoa, não é uma energia, não é uma força cósmica, não é um pedaço de pau que fica pendurado na parede, não é um objeto que eu carrego no pescoço. O Deus da Bíblia, por mais que ele é invisível aos olhos humanos, ele se torna visível através da resolução dos seus problemas, das dificuldades que você vence, dos milagres que ele opera na sua vida, da maneira como ele age e opera na sua família, né? Como disse o nosso irmão querido, teve 10 anos orando pelo seu pai, antes do pai falecer, uma semana antes, 10 dias antes. O que aconteceu? Seu pai, a promessa de Deus se cumpriu. Amém? Crê e será salvo, tu e toda a tua casa. Se você se colocar em oração, em intercessão pela tua família, querido, Deus pode fazer um milagre dentro da tua casa. Você recebe essa palavra sobre a tua vida?
Querido, Deus está curando famílias, Deus está restaurando vidas, porque esse Deus é poderoso. Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. E age com o seu poder. Ele não é limitado igual nós, que hoje estamos aqui e não podemos estar no mesmo instante lá na China. Deus não. Aonde tem um crente orando, aonde tem alguém angustiado e aflito, clamando, esse Deus Todo-Poderoso está agindo, operando, e agindo Deus, quem é que impedirá? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, diz o Senhor. Aquele que se levantar contra ti, vai cair por terra. Se você tiver o Deus da Bíblia como o teu refúgio, como a tua fortaleza. Onde está o teu coração? Será que está na tua destreza? Será que está no teu profissionalismo? E não há nada de errado nisso. Só que o nosso coração não pode estar nisso. Será que está no dinheiro que esse mundo te oferece? Nas tuas capacidades, nos teus dons, nos teus talentos, nas tuas posses, no patrimônio que você fez? Como tem gente que cai nesse erro? Coloca o seu coração no lugar errado. Tem a sua segurança numa conta bancária gorda. Tem a sua segurança, às vezes, numa pessoa. Ah, não, eu estou sossegado porque eu estou arregado, né? Eu estou confiado naquela pessoa que vai me ajudar. Irmão, toma cuidado. Às vezes, quando você coloca o coração no lugar errado, você vai se frustrar e vai ver que não valeu a pena colocar o coração no lugar errado. Agora, aquele que nele crê, diz a palavra de Deus, jamais será abalado. Amém? Você quer se tornar um inabalável? Levanta as mãos para os céus e fala comigo, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, e pela minha fé, na Bíblia, pela graça de Deus, e na unção do Espírito Santo, eu me tornarei, pela graça de Deus, um cristão inabalável. Será que você é um inabalável diante do Senhor, querido? Se revista do Senhor, como diz Efésios, e na força do seu poder, resista ao dia mau, resista às ciladas do inimigo, às tentações, aos pratos de lentilha que Satanás tenta colocar sobre você, né? Aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo. Irmão, quem é a sua segurança? Quem é o teu refúgio? Quem é a tua fortaleza? Quem é o teu socorro em tempo de angústia? O Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus. Um Deus pessoal, um Deus de palavra, um Deus de promessa, que promete e cumpre. Um lugar seguro onde eu e você podemos nos esconder. O salmista naquela época sabe melhor do que ninguém o que significa um refúgio, o que significa uma fortaleza, uma cidade forte, uma torre alta, como diz aqui. Naquela época as pessoas viviam da agricultura, da pecuária, a economia era baseada nisso, né? na agricultura, na pecuária. A maioria das pessoas não ficava em lugares fortificados, pelo contrário, ficavam nos campos, ficavam nas terras, semeando, lavrando ali, trabalhando. E quando vinha um exército inimigo que se aproximava, o que acontecia? As pessoas iam correndo para as cidades fortes, para os lugares seguros, para as fortalezas que haviam. E as cidades naqueles tempos eram todas muradas, com muros fortificados para proteger contra os exércitos inimigos. Naquela época, querido, as nações eram muito hostis, não é igual hoje que tem a ONU, que tem lei, que tem direitos humanos. Não era assim não. Na época dos salmos, querido, era nação contra nação, reino contra reino, cidade contra cidade. As pessoas viviam naquela insegurança, naquela perturbação, naquela agoniação, naquela ansiedade. Não tinha governo para auxiliar, não tinha INPS, não tinha nada disso, querido. As pessoas eram totalmente dependentes da graça de Deus, ou então da ajuda de pessoas. E muitas vezes essas pessoas frustravam. Mas aqueles que confiavam no Deus de Israel sempre foram abençoados. Amém? Será que você acredita no Deus de Israel, querido? Será que você acredita no Deus da palavra, no Deus da Bíblia? Ele é o nosso socorro em tempo de angústia. Ele é a nossa fortaleza
exterior, espiritualmente falando, você estará protegido. Aquele que está debaixo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode descansar. É como se houvesse uma redoma espiritual, anjos ao nosso derredor, nos protegendo contra todos os nossos inimigos espirituais, querido. Amém? Você vai viajar, toma posse da promessa. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Amém? Quantos aqui já tiveram algum livramento de morte? Levanta a mão aí. Eu teria que levantar as mãos e os pés, gente. Porque olha, pensa num homem que já escapou de morrer. Acidente de barco, telhado que ia cair na cabeça. Tudo que vocês podem imaginar, acidente de carro. Irmãos, várias vezes Satanás tentou me ceifar, para que hoje eu não estivesse aqui para pregar para vocês. Mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Amém? Enquanto Deus não cumprir o projeto que Ele tem para a sua e para a minha vida, sem uma autorização de Deus, sem os nossos dias na terra se esgotarem, porque todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Diz lá em Salmo 139, Deus sabe exatamente quantos dias eu e você vamos viver. Por isso não tema a morte, querido. Você só vai morrer no dia exato que Deus determinou para você. Amém? Enquanto Deus não terminar a promessa que Ele tem para a sua vida, o sonho, o projeto, nada nem ninguém pode te destruir. Você será indestrutível, inabalável, para o louvor e glória do nome do Senhor. Mas quando chegar o seu momento, a sua hora, você tem que estar preparado. Querida, onde está a confiança do seu coração? Aonde está o teu coração? Aonde você está apegado? Em quem você confia? Quem é a sua fortaleza, o seu refúgio, o seu lugar forte, o seu lugar de segurança? Deus é essa fortaleza, essa proteção exterior, espiritualmente falando, materialmente falando, fisicamente falando, em todos os aspectos, psicologicamente falando também. Deus protege a nossa mente, se estivermos nele, cheios da palavra de Deus, querido. Deus vai proteger você em todos os aspectos da sua vida. Amém? Vai haver dificuldades? Sim. Vai haver batalhas todos os dias. Existem batalhas travadas no nosso coração. Gigantes podem se levantar contra nós? Sim. Mas em nome de Jesus nós vamos vencer todos eles, para o louvor e glória do nosso Deus. Quem são vocês, gigantes, que se levantam contra o Senhor dos exércitos? O nosso Deus, o Deus da Bíblia. Deus é socorro em tempos de angústia. Fala comigo, meu Deus, o Deus da Bíblia, é o meu socorro em tempo de angústia. Busque a Ele, querido. Como, pastor? Através da oração, querido. Onde a oração está presente, o diabo está ausente. Quanto mais você orar, mais Deus vai operar na sua vida. Quanto mais oração, orar, ação de Deus na sua vida. Amém? Querido, ore. Eu acho tremendo, né? Quando Paulo fala lá em final de Tessalonicenses, ele diz assim, orai sem cessar. A Bíblia não está dizendo que tu vai ficar 24 horas orando, seria impossível. Nós temos que dormir, nós temos necessidades fisiológicas, nós temos necessidades de provisão, de alimentação, nós temos os nossos afazeres, as nossas tarefas diárias. Sim ou não? É impossível você ficar 24 horas orando. Às vezes quando a gente faz a vigília aqui de 6 horas, já é um desafio. Ficar 6 horas orando aqui, né? Lá pelas 5, 5 e meia da manhã, os olhos já começam a pescar. E a gente tem que ficar só na base do café. Irmãos, é impossível orar constantemente durante 24 horas. Mas o que Paulo estava tentando dizer, eu tenho plena convicção disso que eu estou falando, que o que Deus quer que eu e você faça, é que ao longo do dia, talvez em pequenos momentos, 5, 10, 15, 2, 3 minutos, você esteja orando e falando com o adorador. Amém? Você esteja orando e falando com, 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 você esteja
esteja orando e falando com você, 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 esteja orando e falando com adorador. Amém? Querido, começa a louvar e adorar a Deus. Compre bons CDs de adoração, de louvor. Você vai ver como vai revolucionar a sua vida espiritual. Você está arrebentado, você está ferido, eu vou te ensinar essa chave. A chave para Deus te curar é a adoração. Quando você adora, querido, você se rende a Deus, o céu desce e promove cura na sua vida. Quantos querem ser curados no nome de Jesus? Querido, mantenha uma vida de adoração constantemente, coloque no seu carro, no iPod, no seu celular, em todo tempo, em todo lugar. É a mesma coisa que a oração. Adore sem cessar, ao longo do dia, respingue o seu dia, enche o seu dia de adoração ao Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, querido. Quantas vezes eu fui curado no meu coração, através da adoração. Às vezes arrebentado, às vezes em meio a uma crise. Há uma situação difícil, pastoral, ou familiar, ou pessoal, ou financeira, irmão, eu botava aquele CD de adoração, eu começava a adorar e eu lembrava, eu tenho um papai. Abba, Pai, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu estou aqui com crise, com dificuldade, com luta, com problema, mas eu creio no Senhor dos exércitos. Eu creio no Deus da Bíblia. E quantas vezes eu recebi cura do Senhor na minha alma. Curas tremendas, queridos, através da adoração, através da palavra também, você vai ser lavado, restaurado. A palavra nos liberta dos enganos da vida, dos enganos malignos. A palavra nos lava, nos purifica, tira toda a sujeira. A palavra, a Bíblia diz, é como um espelho, ela reflete aquilo que verdadeiramente nós somos, mas também nos leva a entender aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? O nosso destino, o sonho de Deus, a imagem que Deus tem no coração dele para nós. Você só vai encontrar isso através da palavra de Deus. Ou então, querido, socorro na angústia, busque também na comunhão com a igreja, com os irmãos. Tenha amigos de fé, tenha pessoas que você possa abrir o coração, tenha pessoas que possam orar por você. Como é importante isso, não é verdade, gente? No tempo de angústia, além de ter o Senhor como nosso ajudador, procure aqueles que têm o Senhor também, que podem trazer uma palavra de vida para você, uma palavra de bênção, uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo. Você está caído, abatido, aflito, Deus pode usar aquela pessoa para te levantar. Amém? E mais que isso, Deus quer usar você para levantar outras pessoas no nome de Jesus. Quem quer ser usado por Deus, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ser uma bênção na comunhão com os meus irmãos. Eu quero ser um ajudador, eu quero ser um canal de bênção para o teu fluir, da tua graça, do teu poder, querido. Querido, Deus quer que você seja isso. Não apenas receba consolo, apoio, ajuda através do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, da comunhão dos santos de Deus, dos amigos da fé. Porque, querido, se você for abrir o coração no lugar errado, você vai trilhar um caminho errado. Quanta gente dentro da igreja abre o coração com uma pessoa mundana, com valores equivocados, valores que são contrários à palavra de Deus, e aí eles dão os seus conselhos malignos, baseados em princípios enganosos, porque eles mesmos estão enganados, não estão cheios da palavra de Deus, então eles falam a primeira coisa que vem na mente, e a mente deles já está cauterizada pelo pecado, pelo engano, pela mentira, e aí eles vão te dar conselho que vai te levar para o caminho de perdição e de morte. Abra o seu coração com pessoas de Deus. Fala comigo, eu preciso abrir o meu coração com pessoas de Deus. Cada um de nós precisa ter pelo menos uma pessoa de Deus para abrir o coração, para contar as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas tribulações. Você não tem ninguém, querido? Procure as obreiras, procure os pastores, procure um irmão mais velho, mais maduro na igreja, alguém que você reconheça uma graça de Deus,
Alguém que possa te apoiar, te ajudar e falar: eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para abrir o meu coração. Eu quero ser teu amigo, seja meu amigo. Para se ter amigos é necessário ser amigo. Amém? Será que você tem sido amigo de pessoas? Será que as pessoas te veem como alguém inabalável, como alguém que tem o Senhor como fortaleza? Será que as pessoas te veem como alguém estável, como alguém equilibrado, como alguém sóbrio, prudente, sábio, que tem a sabedoria e o conhecimento de Deus? Querido, se não tem, vai ter no nome de Jesus. Deixa Deus fazer, vai ler a Bíblia, venha no culto, o máximo de cultos possíveis, sabe, tudo que tu puder te envolver na igreja, se envolva. Eu fico tão feliz quando eu vejo, né, os jovens que a gente pastoreia, os casais, né, que estão chegando, eles vêm com aquela fome, aquele primeiro amor, e eles vêm com aquela sede pujante, revigorante, sabe, e se envolvem em tudo que for possível. Tem uns meninos que se deixar de segunda a segunda, eles estão envolvidos em alguma coisa, e aí eles começam a decolar na fé e na vida cristã. E às vezes o cara que tem 10, 15, 20 anos de igreja, está lá atrás. E o irmãozinho que tem 1, 2 anos já está decolando nas nuvens. Está na glória, está maduro, já está ficando abençoado. Já está servindo a Deus, já está encorajado, já está encorajando outros, já está salvando almas, já está sendo uma bênção. Enquanto às vezes aqueles que têm anos e anos de igreja não ganham uma alma para Jesus por ano, gente. Querido, se você não ganha uma alma para Jesus por ano, isso é uma vergonha. Você tem que mudar. Esse é o segredo do crente feliz. Você quer ser feliz? Sim ou não? Ganhe pelo menos uma alma. Uma ainda é pouco, mas pelo menos uma. E você vai ver o que é felicidade. Ganhe essa alma, encosta do lado, nos ajude a cuidar dela. Vai caminhando do lado daquela pessoa, querido. E você vai ver como Deus pode te usar poderosamente para a glória dEle. Mas quando você ganha alguém para Jesus, isso, Deus cobra de você, as pessoas cobram de você o quê? Testemunho, vida com Deus, espiritualidade, oração, leitura da palavra, jejum. Você mesmo vai crescer, você mesmo vai se cobrar. Não, peraí, Deus está me usando, Deus está começando a me usar, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser uma bênção para esse cara que eu acabei de ganhar para Jesus. Você mesmo vai crescendo e vai se fortalecendo no Senhor. Amém? Será que você tem se colocado como um socorro de Deus para as pessoas em tempo de angústia? Essa pergunta que eu te faço. Querido, e quando nós temos Deus como socorro em tempo de angústia, não há o que temer. Não há o que temer. É o que diz o salmista aqui. Versículo 2, não há o que temer. Não há por que ter medo diante das calamidades, diante das crises, diante das dificuldades, diante dos gigantes que se levantarem contra nós. O amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração, meu amado, lança fora todo medo. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala: em nome de Jesus, espírito de medo, sai da minha vida. Faz assim com a mãozinha: sai da minha vida, em nome de Jesus. Agora eu volto para o coração e falo: o amor de Deus, que excede todo entendimento, habita no meu coração, pelo Espírito Santo de Deus. Querido, quando você estiver atribulado, ansioso, agoniado, com medo, faça isso. O pastor Giovanni faz. Não pensa que o pastor é todo poderoso, super-homem. Nós não somos. Somos meros mortais como vocês, pecadores, falhos. Lutamos, temos dificuldades, irmãos. Apenas praticamos isso que a palavra ensina. Começa a praticar e você vai ver como Deus vai operar maravilhas na sua vida. Está agoniado, está com medo, coloca a mão no coração e repreende o espírito de medo. Cai fora no nome de Jesus. Aqui habita o amor de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Não há o que temer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A Bíblia começa a dizer ali: ainda que a terra mude, chacoalhe, ou seja, poderia ser aqui simbolicamente terremotos, um abalo sísmico, ainda que os montes caem nos mares, talvez um meteoro caindo no mar, formando uma onda gigantesca, um tsunami,
Ou então a terra tremendo. Vocês sabem que o último tsunami que teve na Indonésia foi fruto de um temor de terra, submarino. Debaixo ali dos mares a terra tremeu e as ondas cresceram. E grandes ondas invadiram a terra da Indonésia, ali a Índia, e mais de 180 mil pessoas morreram. Querido, não há o que temer, se você está em Cristo, você é nova criatura, amém? As coisas velhas já passaram, isso que tudo Deus faz novo, até o pior, humanamente falando, que poderia acontecer com você, que seria talvez a morte física, e talvez alguns cristãos morreram nesse maremoto, que teve nesse tsunami lá na Indonésia, com certeza, 180 mil pessoas, apesar que existem relatos de missionários que dizem que muitos cristãos foram avisados pelo Espírito Santo de Deus, subiram nos montes e escaparam da morte. Mas talvez alguns faleceram, morreram. Querido, o que para o mundo parece uma grande tragédia, para Deus é uma grande promoção. Amém? Se você morrer tendo Deus como a sua fortaleza, o seu socorro bem presente, em tempos de angústia, confiando no Deus da Bíblia, no Deus da palavra, a morte não é o fim, querido, é apenas o começo de uma vida mais poderosa e gloriosa, da felicidade eterna, do lugar que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz, Jesus fala, não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu não vos teria dito, vou para lá para vos preparar um lugar, para onde eu estiver, vós estejais comigo também. Quem quer ir para o céu com Jesus, glória a Deus? Será que você está preparado para ir para a glória? Se Jesus voltasse agora, você estaria preparado para encontrar com Deus? Se Deus te chamasse agora, você estaria preparado para se encontrar com Deus? Você tem que estar preparado. Amém? O pior que poderia acontecer com o ser humano, dentro da mentalidade humana, seria a morte física. Para o crente, é uma promoção gloriosa. A Bíblia diz, relatos humanos, de aqueles que morreram e voltaram, algumas pessoas tiveram esse privilégio de morrer, terem uma visão celestial durante horas, como aquele pastor da Nigéria, pastor David Ekechukwu, lá da Nigéria, ele teve a oportunidade, ficou durante 44 horas morto, chegaram a botar formol nele, durante 3 dias esteve morto, depois de 44 horas ressuscitou. Ele relatou que quando ele morreu dentro de uma ambulância, os anjos de Deus, gloriosos, enormes, entraram dentro da ambulância para recolhê-lo para o lar celestial. Amém, queridos? Olha que bênção, não há o que temer. Ainda que a terra mude, ainda que os montes, caiam nos mares, maremotos, tsunamis, terremotos, ainda que as águas rujam, está falando de tempestades, trovões, torrentes, enchentes, se a sua casa, a sua vida estiver sobre a rocha, pode vir tempestades, ventanias, calamidades, irmãos, a sua casa permanecerá inabalável. Amém? Quantos estão construindo a sua casa sobre a rocha? Levanta a mão e fala, eu estou construindo a minha casa, a minha vida, a minha família, na rocha eterna, que é o meu Deus, o Deus da Bíblia. Será que você está construindo a tua vida, a tua história, uma nova história com Deus, na rocha eterna que é o Senhor? A Bíblia diz ainda que os montes se abalem, fiquem bravos, Está falando de causas naturais, talvez causas sociais, seja o que você esteja sofrendo, querido, o nosso Deus tem socorro em tempos de angústia. Queria que essa frase ficasse marcada no teu coração. O nosso Deus tem socorro, auxílio em tempo de angústia. Você precisa estar nele. Pastor, mas como assim? Não tem para onde fugir numa cidade fortificada. Querido, isso é simbolicamente, está falando de uma posição de fé, de um coração confiante em Deus. Hoje você não precisa fugir para uma cidade fortificada, mas você pode se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Conforme nós lemos lá em Efésios 6:10. Se revestir da armadura de Deus, para estar preparado diante do dia mau, permanecer firmes diante do Senhor,
inabaláveis, sem recuar. Como? Se fortalecendo do Senhor e na força do seu poder. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar seguro. Então nós estamos falando, em primeiro lugar, é o Deus da Bíblia. O nosso refúgio é o Deus da Bíblia. Segundo ponto, o nosso refúgio é o Senhor dos exércitos. Amém? Tenta imaginar que você está numa batalha, o exército inimigo na frente, vindo contra você, parece ser maior, mas você olha para o lado, você encontra o outro irmão de fé, o seu irmão, os outros irmãos, a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, durante todos os tempos, durante todas as eras, a nuvem de testemunhas, daqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, do Cordeiro imolado, eles fazem parte do mesmo exército, do exército do Rei dos Reis, e do Senhor dos Senhores, e na frente está o general, o Senhor dos exércitos, aquele que venceu sobre tudo e sobre todos, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que a sua palavra é tão poderosa que a Bíblia diz que a terra se abala, o mundo e as coisas são capazes de se derreter diante da sua palavra. Olha que coisa tremenda, gente. Basta uma palavra do mestre e os seus inimigos vão ser derrotados no nome de Jesus, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Está falando de um general de guerra. Guerra de quem? Guerra do seu povo. Lembre-se, quando você estiver em meio a uma batalha, em meio a uma luta, em meio a uma dificuldade, se você está em Cristo, você é nova criatura, se posicione em Deus, você tem disponível, diante do Senhor, como diz Efésios, toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Você ainda não está no céu, mas através da sua oração, você pode chegar ao trono da graça de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz. É como se abrisse um canal diante de Deus, um corredor de graça, onde existe o sangue de Jesus que te dá acesso aos céus, ao lar celestial, ao trono de Deus. E desse trono, a Bíblia diz aqui no versículo 4, brota um rio de vida, do meio do trono de Deus. Amém? Qual é esse rio de Deus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o rio de Deus, que está para trazer alegria na tua vida, no teu coração, que pode te curar, que pode restaurar você, que pode transformar a tua história, que pode te fazer um ser humano melhor, um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um ser humano melhor, um ser humano de destaque na sociedade, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher talvez que tenha chegado na igreja toda arrebentada, toda estourada, sem dignidade, desonrada, desaflorada, destruída pelo mundo, dilacerada, o coração todo estraçalhado, querido. Você pode apresentar esse coração todo arrebentado para Jesus e dizer: Jesus, se não for possível restaurar o meu coração, me dá um novo coração, um coração segundo o teu coração. Amado, ore assim, fale com Deus nessa dimensão. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus do universo, que criou tudo isso que nós vemos. É a teoria do design inteligente. Nós temos um desenhista, um arquiteto poderoso de todo o universo. Ele desenhou toda a terra, Ele é o Deus do universo, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele não criou o mundo e deixou a sua mera sorte, não. O Deus do universo sustenta tudo com a sua mão poderosa. E toda vez que Deus abre a mão para abençoar alguém, se você estiver nele, o seu nome está escrito na palma da sua mão. Quem acredita nisso, dá glória a Deus. É o que diz a Bíblia fala disso, lá nos profetas maiores, que o nosso nome está na mão de Deus, e toda vez que Deus abre a mão para nos abençoar, Ele vai lembrar de você. Se você tiver Deus como Senhor dos exércitos, como aquele que governa sobre toda a terra, como aquele que reina sobre os seres celestiais. Você está precisando de um anjo para operar algum milagre, alguma maravilha na sua vida? Fala com ele. Você não tem que ficar orando ao anjo, Santo anjo do Senhor. Não é isso. Você tem que orar a Deus em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus. Você tem que pedir e orar a Deus.
Ele vai enviar os anjos a teu favor. É o que diz Hebreus 1:12, que os anjos de Deus são ministros de Deus, para ministrar a favor daqueles que vão herdar o reino de Deus. Quantos aqui vão herdar o reino de Deus? Levanta a mão e fala: em nome de Jesus. Eu tenho anjos que me guardam, e eu tenho anjos a meu dispor, a meu serviço, para a glória de Deus. O Senhor dos exércitos está falando dos exércitos celestiais. Deus tem miríades e miríades, milhões, bilhões e milhões de anjos. Não sabemos se é milhões ou bilhões, só sei que é uma montoeira de anjo a teu favor. Satanás levou 1/3 dos anjos, mas tem ainda 2/3 de anjos com o nosso Deus. Deus não ia perder para o capeta de jeito nenhum. Deus tem pelo menos o dobro do que o diabo tem. Por isso você vai vencer, porque Deus é o Senhor dos senhores, é o Deus da tua vida. Amém? O Salmo diz que Deus nos ajudará ao romper da manhã. Olha que tremenda essa palavra, querido. Talvez ontem foi um dia de derrota para você, mas hoje vai ser um dia de vitória. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a tua vida. Deus fala isso, Ele nos ajudará ao romper da manhã, que está falando de esperança, de renovo. Talvez ontem foi uma tragédia, o passado foi uma desgraça, mas a graça de Deus está disponível sobre aqueles que acreditam em Jesus. Ao romper da manhã, a graça de Deus está disponível para você. O Senhor está disposto a te ajudar, um novo dia, uma nova manhã, um novo tempo. Existe um rio de vida que flui da cidade de Deus, que flui sobre o teu coração, sobre o teu interior. Quando Deus levanta a sua voz, a terra estremece, se derrete. A Bíblia diz que Ele quebra o arco e corta a lança do inimigo. Olha que tremendo. Quer dizer, às vezes Satanás vai vir com os seus dardos inflamados, conforme diz Efésios 6, de engano, de mentira, de derrota, de fracasso. O que Deus faz? Deus quebra o arco e corta a lança do inimigo. Tem um outro salmo que diz assim: os inimigos se levantarão contra mim, e aqueles que eles tramaram contra mim, eles mesmos cairão. Porque o Senhor é o meu refúgio, Ele é o meu socorro em tempo de angústia. Deus vai quebrar toda a arma forjada contra você, seja a língua dos outros, seja pessoas que se levantarem contra você, endemoniadas ou influenciadas por demônios, querido. Sejam levantes humanos ou espirituais do mal, Deus vai quebrar o arco, Deus vai cortar a lança de todo inimigo que se levantar contra você. E o que eu acho tremendo nesse salmo é que ele fala assim: e Ele, o Senhor dos exércitos, vai cessar a guerra. Amém? A guerra não vai durar a vida toda, querido. Imagina uma vida de guerra, né? O crente popó vive na luta. Querido, Deus não te chamou para ser crente popó. É aquele que vive na luta. Meu cunhado que inventou essa piada. Aquele crente que vive na luta. Não, querido, você pode até ter luta, dificuldade, guerra. Mas a Bíblia está dizendo que Ele fará cessar a guerra. A guerra vai acabar. Talvez você tenha perdido algumas batalhas, mas no final da guerra, no final de todas as coisas, Deus te dará a vitória. Eu me lembro que um dia eu estava me preparando para pregar, numa quinta-feira também, e aí eu estava lá no chuveiro tomando banho, veio uma voz e falou assim, para mim, no meu espírito, Deus falou: diga para o meu povo, que no final de todas as coisas, eu darei a eles a vitória. Está respaldado nesse versículo. Ele fará cessar a guerra. A guerra não vai perdurar para sempre na tua vida. Você pode no passado ter perdido algumas batalhas, mas no final da guerra, Deus vai triunfar, você vai triunfar nele, ele será exaltado, diz aqui o salmista, na sua batalha. Por quê? Porque Deus está no meio do seu povo, é Ele quem peleja as nossas batalhas. Poderemos contemplar as obras de Deus por toda a terra, na sua vida, na sua casa, na sua família, milagres, maravilhas. Ao longo da Bíblia inteira você vê Deus
operando grandes obras, milagres extraordinários, maravilhas, através do seu povo. Sabe por quê? Porque Deus tem o prazer, o desejo de habitar no meio do seu povo. Onde é que Ele habita? Coloca a mão no seu coração e fala: dentro de mim, o Espírito Santo de Deus habita, e é Ele que atrai a presença poderosa do meu Deus, e é Ele que me dará a vitória. Querido, quando eu falo que o ser humano tem Deus dentro dele, eu não estou divinizando o ser humano. Quem faz isso é a nova era, os místicos, esotéricos, os budistas, né? As religiões esotéricas ensinam isso. Eu não estou falando que você é um ser divino, não. Ou que você é todo poderoso, porque tem um Deus dentro de você. Não é. Deus faz morada no homem, mas o homem continua sendo homem. Frágil, um vaso de barro, mas cheio do poder de Deus. Deus é transcendente, está além do homem, mas Ele é imanente, ou seja, Ele está dentro da sua criação, operando maravilhas, operando milagres, fazendo coisas tremendas. Nós não somos seres divinos, nós temos a natureza divina, o Espírito Santo, que habita em nós e manifesta a graça e a glória de Deus sobre a nossa vida. Quantos querem resplandecer a glória e a graça de Deus por onde você passar, querido? No final de todas as coisas, o salmista termina dizendo: aquietai-vos, diz o Senhor dos exércitos, o Deus da Bíblia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você quer ver Deus operando na sua vida, querido? Aquiete-se no Senhor. Aquieta a tua alma. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Você só vai ficar atribulado se você quiser. Você só vai ficar com medo, perturbado, porque o medo traz perturbação, se você quiser. Aquietai-vos, diz o Senhor, confia nele, e sabei que eu sou o Senhor, o Deus da Bíblia e o Senhor dos exércitos. Amém? Querido, essa é a palavra que Deus trouxe no meu coração. Espero de alguma maneira ter abençoado a tua vida. Eu creio nisso. Há mais de 19 anos eu sirvo ao Senhor. Eu tenho visto o Deus da Bíblia operar na minha vida, na minha história, e Ele pode fazer isso na sua vida também. Isso não é só para pastor, para obreiro, é para todo aquele que nele confia. O Senhor é minha força, a quem temerei? O Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio. Ele é o meu socorro em tempos de angústia. Fica de pé, dê a mão para o irmão que está do seu lado, querido. Vamos dar as mãos, fechar os corredores, vamos fazer uma oração poderosa, invocando esse Deus da Bíblia, esse Senhor dos exércitos sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua história. Você está passando por algum problema, amado? Coloca agora diante do Senhor, fecha os seus olhos, começa a orar junto comigo, começa a falar em voz alta agora com Deus, começa a falar para Deus qual é o seu problema, qual é a sua necessidade, e Deus está falando: aquietai-vos e sabei, que eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fará maravilhas na tua vida. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus da Bíblia, o Deus de promessa, que promete e cumpre, o Deus fiel, que falou e respalda a sua palavra, e a sua palavra é viva e eficaz. Começa a falar com Deus, começa a declarar diante do Senhor o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para o teu coração, querido. Vai orando, vai apresentando a tua necessidade diante do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra gloriosa, nós cremos no poder do Salmo 46, a tua palavra revela o teu caráter, o teu coração, quem o Senhor é, o Deus da Bíblia, o Senhor dos exércitos. Levanta-te, Senhor, Deus de Israel, Deus da dispensação da graça através de Jesus. Levanta-te, Senhor, agora contra os nossos inimigos espirituais, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, o mundo sem Deus, o cosmos que se levanta contra nós,
pecaminoso, corrompido, que tenta nos seduzir, nos tentar e nos derrubar. Senhor, levanta-te agora contra Satanás e seus demônios, caiam por terra eles diante de ti, os nossos inimigos espirituais, as serpentes, os escorpiões, e sob todo o poder do mal, como diz, eis que vos dou toda a autoridade, e nós vamos pisar nas cabeças de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos faria dano algum. Senhor, nós cremos nessa palavra, por isso nós entramos no teu trono de graça, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, apresentamos as necessidades do teu povo, Senhor. Antes da palavra sair da boca deles, o Senhor já sabe qual é a sua súplica, o seu clamor, a sua necessidade, mas nós estamos aqui orando, clamando, porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor responde o teu povo, o Senhor tem, ó Deus, auxílio em tempo de angústia. Por isso nós elevamos o nosso coração, colocamos o nosso coração na nossa fortaleza, o refúgio que é o Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Senhor, vai operando agora, vai operando maravilhas no meio do teu povo, vai enviando os teus anjos poderosos, em cada situação, em cada casa, em cada família, em cada negócio, em cada empresa, em cada vida profissional, vida familiar, vida sentimental. Ouçam, demônios, é agora que nós falamos com vocês, na dimensão do Espírito Santo, sejam amarrados, amordaçados, imobilizados, e impedidos de agir agora, vão caindo por terra, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Todo lixo, tudo aquilo que vocês fizeram, toda a sua sujeira, tudo aquilo que vocês arquitetaram, todo mal, todo embaraço, empecilho, maldição, estorvo, grilhão, amarra, jugo, seja quebrado agora, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, do Salmo 46, levanta-te, Senhor, sejam dissipados os teus inimigos, fujam de diante de ti aqueles que aborrecem o teu nome, fujam, saiam correndo, saiam das nossas vidas, das circunstâncias, das adversidades, dos problemas, das situações. Demônio, pega tudo que é teu e vai caindo fora, agora no nome de Jesus. Todo lixo, toda enfermidade, toda praga, todo trabalho, todo feitiço, todo encantamento, todo engano, todo sofisma, toda fortaleza, todo espírito de medo, toda angústia, tudo aquilo que está atraindo o sofrimento, a dor, o problema, vai caindo fora. A origem, a fonte da dor, do sofrimento, do problema, seja arrancado com raiz e tudo agora, em o nome de Jesus. Nós damos uma voz de comando, demônios, saiam no nome de Jesus, sejam amarrados, amordaçados, imobilizados pelos anjos poderosos de Deus, levados agora onde Jesus determinar, sejam derrotados agora, pelo poder de Deus, e que a glória de Deus se manifeste. A vitória do Senhor é a nossa vitória, Ele será exaltado no meio do seu povo, para o louvor da sua glória. Pai, desde já nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor já está trabalhando a nosso favor. A palavra de vitória já foi liberada a nós, igual nós cantamos, Pai, e nós cremos nisso. Por isso te agradecemos, em o nome de Jesus. Abençoa o teu povo, derrama a tua graça, a tua glória sobre nós. Precisamos da tua ajuda, Pai. Sem o Senhor nada podemos fazer, mas com o Senhor podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em o nome de Jesus, amém e amém. Levante as tuas mãos comigo, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele te encha com a sua paz, o shalom de Deus que prospere, que o Senhor prospere os teus caminhos, o trabalho das tuas mãos, a tua casa, a tua família, tudo aquilo que você fizer seja abençoado pelo Senhor, que o Senhor perdoe os teus pecados, lave você com o sangue precioso de Jesus, te purifique, tenha compaixão e misericórdia de ti e de mim, e nos restaure a nossa sorte, que o Senhor, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, e que o Senhor mantenha íntegros, guardados, protegidos o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu declaro essa palavra de vitória. Quem recebe, dá glória a Deus. Fala comigo: eu creio, eu tomo posse do meu milagre,
da minha vitória, em nome de Jesus. Amém, amados? Não esqueçam de fazer a inscrição para o encontro de jovens ali fora. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Vai na graça e na paz do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido.